Olá, irmãos, graça e paz. Aqui é o reverendo Jonatas Bragato e hoje estamos em mais uma aula do curso de pós-graduação em História e Teologia Reformada Inglesa e do curso de formação anglicana. Eu sou o coordenador desses dois cursos e hoje iniciamos o módulo de número 3. Essa é a aula de número 1, o cenário político da Reforma Inglesa. Esse módulo de número 3, nós estamos estudando Reforma Inglesa 1, cobrindo o período do rei Henrique VIII até o período do rei Eduardo VI. Na aula de hoje, nós vamos estudar os principais fatores políticos que contribuíram para a Reforma Inglesa. Os fatores espirituais e religiosos nós trataremos na nossa próxima aula. Quando nós vamos estudar acerca da Reforma Inglesa, nós precisamos entender que ela é uma reforma completamente diferente das demais reformas continentais. A Reforma Inglesa ela tem peculiaridades e, para muitos, ela é vista como uma incógnita. Ela é um enigma, é difícil de você conseguir compará-la com as demais reformas que aconteceram no continente, as reformas luteranas, zwinglianas e a reforma de João Calvino em Genebra. Quais são os diferenciais, qual é o diferencial da Reforma Inglesa? Para muitos é difícil compreender, mas é fundamental entender esses diferenciais da Reforma Inglesa para as demais reformas continentais, porque daí nós entendemos as raízes fundantes daquilo que conhecemos hoje como anglicanismo. O anglicanismo, a religião protestante reformada estabelecida por lei nas Ilhas Britânicas, como que houve o desenvolvimento e a consolidação da reforma é fundamental a compreensão desses principais fatores que diferenciam a reforma inglesa para as reformas continentais. Acho que o primeiro ponto que nós precisamos ressaltar é que a reforma inglesa ela busca preservar uma herança histórica do cristianismo, e um exemplo claro disso é que os reformadores ingleses, a igreja manteve o sistema de governo histórico da igreja, o governo episcopal, e também a parte litúrgica da igreja foi preservado esse aspecto litúrgico, reformando, retirando as doutrinas medievais que não poderiam ser sustentadas à autoridade máxima das escrituras. Então a reforma inglesa ela vai ter esse diferencial das reformas continentais, porque ela buscou preservar aspectos históricos do cristianismo. Um exemplo, o governo episcopal. Diferente das reformas continentais, onde você terá um estilo de governo de igreja mais presbiteriano ou congregacional ou sinodal conciliar. Diferente do sistema histórico episcopal que foi mantido na Igreja da Inglaterra. Ao mesmo tempo, a reforma inglesa, mesmo preservando esses aspectos históricos do cristianismo, ela busca purificar, limpar da igreja e da doutrina e da liturgia aqueles desvios, considerados os desvios doutrinários, teológicos do período medieval, tendo a Bíblia como autoridade final em matéria de fé e prática. Então, você retira a figura do Papa, você tira a figura do que era chamado como o vigário de Cristo na terra e você substitui como autoridade final a palavra de Deus, sendo a regra de fé e prática, agora é a Bíblia e não o magistério ou o Papa. Então, o que a igreja vai buscar é preservar, mas ao mesmo tempo reformar, retirar aquilo que não pode ser amparado, as práticas que não podem ser amparadas pelas escrituras sagradas. O centro da reforma, ele vai se desenvolver ao longo dessas 3, 4 décadas que a reforma inglesa ela leva para se estabelecer, para se consolidar na Inglaterra. A grande questão, o debate teológico vai girar em torno da autoridade final. Quem é a autoridade final em matérias de fé? Quem é a autoridade final em matérias de doutrina? O que os reformadores ingleses vão estabelecer é que a autoridade final é as Sagradas Escrituras, é a palavra de Deus, a Bíblia.
e em matéria de governo, de administração e de chefia da igreja no país, é o monarca, no caso, o rei ou a rainha da Inglaterra. Então, a reforma ela vai concentrar o seu debate, a reforma na Inglaterra concentra o seu debate na questão da autoridade. Quem tem a autoridade final em matérias de fé e em matérias de governo? Nós entendemos que na reforma inglesa isso foi lidado substituindo o Papa pela Bíblia e, tratando-se do governo eclesiástico, as autoridades eclesiásticas sob a jurisdição, sobre a lealdade do monarca britânico. Falando dos diferenciais, o segundo diferencial que eu consigo pontuar acerca da reforma inglesa é que nós estamos falando de uma reforma gradativa. A reforma inglesa ela não tem um efeito explosivo como você vai encontrar na reforma luterana, como você vai encontrar na reforma de Zwinglio e João Calvino. A reforma na Igreja da Inglaterra ela vai se desenvolver gradativamente ao longo daquelas 3, 4 décadas, desde o ato de supremacia e o trabalho que os reformadores protestantes já vinham fazendo, leva-se um tempo para se consolidar, levando em consideração o período em que a rainha Maria I, Maria Sanguinária, como ela é conhecida, houve uma interrupção de todo o processo de reforma, só retornando depois quando a rainha Elizabeth I assume o trono. Então, esse período que leva para se consolidar a reforma na Inglaterra, nós vemos que foi um processo gradativo, não foi uma reforma explosiva. É por isso que muitos não conseguem entender a diferença do anglicanismo, porque foi um processo onde a reforma foi amadurecendo ao longo daqueles anos. Não foi algo explosivo, nós vemos uma mudança gradativa. E uma das referências bíblicas que nós podemos encontrar para explicar o que aconteceu aqui é aquilo que Jesus fala acerca da parábola do fermento, que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, um pouco do trabalhar de Deus através dos reformadores, através dos primeiros protestantes na Inglaterra, conseguiu levedar toda a massa e conseguiu trazer uma transformação muito grande ao longo daquele período, de forma gradativa, mas uma mudança total no cenário religioso da Inglaterra. Terceiro aspecto da reforma inglesa, o terceiro diferencial que eu posso pontuar, é que a reforma inglesa ela vai lidar com inúmeras oposições. E essas oposições, elas, em parte, são responsáveis do porquê a reforma ela levou a um processo. O processo de reforma foi gradativo, porque foi debaixo de muita oposição. E, basicamente, martírio. O martírio se tornou a marca dos reformadores ingleses. Praticamente quase todos os reformadores ingleses foram martirizados por defender a fé protestante reformada. Então, o sacrifício que você encontra nos reformadores ingleses não é um tipo de oposição tão ferrenho como você vai encontrar no caso do continente. Então, basicamente, na reforma luterana, você não vai encontrar pessoas sendo martirizadas em massa, ou até mesmo na reforma zwingliana, somente Zwinglio foi martirizado naquela ocasião. Então, há esse diferencial. Nós estamos falando de um nível de oposição muito maior do que houve no continente europeu, no restante do continente europeu. Basicamente, quase todos os reformadores, as principais figuras, como o arcebispo Thomas Cranmer, o bispo Hugh Latimer e diversos outros, praticamente 300 protestantes foram martirizados, tanto durante o período do rei Henrique VIII, como principalmente no reinado de Maria Sanguinária. Quarto diferencial é que a reforma inglesa ela precisa ser entendida como um fruto de um despertar espiritual e de ações divinas na política da Inglaterra.
Então nós temos fatores políticos e nós temos aí fatores espirituais que contribuíram. Quando falamos das reformas continentais, o que acontece é mais movido, a reforma ela é mais movida pelo aspecto doutrinário. A questão da doutrina, ela é que rege, a questão teológica vai reger os debates e as decisões relacionadas à reforma da igreja. Já na Inglaterra, nós temos questões espirituais, doutrinárias, teológicas, religiosas, mas nós temos um fator também igualmente importante, que é o fator político. A família real ela está diretamente envolvida com o processo da reforma da igreja, diferente de outros países no continente europeu. Então, nós vamos tratar, tanto na aula de hoje, na nossa próxima aula, sobre o cenário político e espiritual da reforma inglesa. Particularmente, nessa aula, nós vamos tratar apenas do aspecto político, principalmente do aspecto político que contribuiu para a consolidação da reforma na Inglaterra. É fundamental que você entenda a conexão entre os dois fatores, o fator espiritual e os fatores políticos que cooperaram para a reforma da igreja na Inglaterra. Entender esses dois fatores e como eles estão interligados é chave para você compreender toda a mentalidade, a filosofia por detrás do anglicanismo. Você tem um aspecto doutrinário e espiritual que está conectado com a primazia das Escrituras como autoridade final, com o aspecto histórico da igreja no seu governo episcopal e também o aspecto litúrgico. Por outro lado, você tem uma figura muito forte, a presença do monarca como uma figura central no desenvolvimento da religião na Inglaterra. Então é fundamental entender o aspecto espiritual e o aspecto político. Nós temos aspectos religiosos e aspectos políticos que vão cooperar para a reforma da igreja na Inglaterra. Falando sobre os aspectos políticos, é importante ressaltarmos qual era o contexto político, o contexto histórico, social, cultural da Inglaterra no século XVI. Qual que era o terreno que Deus escolheu para plantar a reforma nas Ilhas Britânicas, particularmente na Inglaterra? Vamos entender um pouco acerca desse contexto. Vale a pena ressaltar que a Inglaterra ela é um dos lugares dentro do continente europeu mais improváveis, é um dos lugares mais improváveis de uma reforma religiosa acontecer. Esse era considerado um dos terrenos mais inférteis, mais difíceis de você desenvolver uma reforma, trabalhar uma reforma. Eu vou apresentar a você aqui algumas das razões do porquê que esse era um lugar tão improvável de acontecer uma reforma na igreja inglesa. Acho que nós podemos pontuar aqui algumas razões. Uma das principais razões, primeiro, é que a Inglaterra ela não sofria dos mesmos problemas eclesiásticos que o continente sofria. Alguns desses problemas nós podemos ressaltar como os escândalos sexuais do clero. Sacerdotes envolvidos com escândalos sexuais e toda a questão celibatária, o debate por detrás do celibato. Esse é um problema que você não encontrava. É claro, nós não podemos negar que havia escândalos, mas nós não temos as mesmas proporções na Inglaterra como havia no continente europeu. Outra questão, outro diferencial, é que você não tem o mesmo problema na Inglaterra como no continente europeu de uma baixa formação teológica do clero. O clero na Inglaterra, ele era, em grande parte, muito bem estudado e tinha uma formação teológica muito boa. Os debates que você vai encontrar já no continente, toda a questão das indulgências e toda a doutrina, a teologia por detrás de muitas práticas corruptas da Igreja de Roma, esse debate teológico você já não tem na Inglaterra. Então,
a Inglaterra ela é um lugar muito improvável de se ter uma reforma, porque grande parte da corrupção que você tem no restante do continente europeu, você não encontra aqui. Então, um desses pontos são os escândalos sexuais, a baixa formação teológica do clero. Já na Inglaterra, você tem uma formação teológica diferenciada, muito boa, as universidades, enfim, a formação do clero, ela tinha um aspecto muito mais profundo em comparação com os demais. E nós temos outros problemas no continente, como a prática da simonia, a venda e compra a negociação de ordenações, as ordens sagradas para você se tornar um sacerdote, a prática de você ir lá pagar, comprar a sua ordenação. Então, isso não é uma prática que você encontra na Inglaterra, como no continente europeu. Então, toda essa corrupção generalizada do clero, da igreja institucional, não é um problema tão grande na Inglaterra. Relativamente à igreja católica romana na Inglaterra, ela não sofria dos mesmos dilemas, dos mesmos problemas de corrupção que você encontrava no resto do continente europeu. Segundo fator, por que a Inglaterra era um lugar muito improvável de você ter uma reforma, é o fator do Henrique VIII. O rei Henrique VIII, se nós podemos dizer, durante esse período, principalmente do ano 1509 até o ano 1530, Henrique VIII ele é um católico devoto. Nós precisamos ressaltar isso. Mesmo a reforma acontecendo, o rompimento estrutural que vai acontecer no ato de supremacia, e nós vamos tratar melhor disso nessa aula de agora, quando acontece o ato de supremacia, tudo isso, o monarca britânico, o rei Henrique VIII, ele continua ainda aceitando, crendo e defendendo boa parte das doutrinas católicas romanas. Então é fundamental entender que o rei Henrique VIII ele era um católico devoto. Então isso era um impedimento para o desenvolvimento da reforma na Inglaterra. A partir do ano 1520 até o ano 1530, claramente a história, os documentos vão provar que o rei Henrique VIII odiava William Tyndale, que é o grande tradutor da Bíblia, e Martinho Lutero. Então, os protestantes são amplamente perseguidos durante esse período de 1520 até 1530. Os protestantes na Inglaterra eles sofrem extrema perseguição sob o reinado do rei Henrique VIII. Um fato interessante, um fato histórico que também comprova a devoção de Henrique VIII aos dogmas romanos, na Igreja Católica Romana, é no ano 1521, o rei Henrique VIII, que também era um estudioso de teologia, publica um livro chamado Em Defesa dos Sete Sacramentos. Basicamente, esse livro é uma apologia, uma defesa dos dogmas católicos e contra o trabalho de reforma que o reformador continental Martinho Lutero começou a desenvolver a partir de 1517. Então, 1521, rei Henrique VIII publica o seu livro Em Defesa dos Sete Sacramentos. E o que resulta disso, o Papa, na ocasião, fica muito feliz desse trabalho apologético do rei Henrique VIII e concede a ele um título, que é conhecido como o título de Fidei Defensor, que é o título de defensor da fé. Curiosamente, se você pegar uma moeda britânica, você vai encontrar nos títulos da efígie da rainha, do monarca, um deles é o título FD, Fidei Defensor. Quando a rainha Elizabeth ela sobe ao trono, esse título é mantido, mas agora não é a fé católica romana, não é os dogmas romanos, mas é a fé protestante reformada estabelecida por lei nas Ilhas Britânicas. Essa sentença que eu citei a você é utilizada no culto de coroação da rainha. Ela faz um voto, o monarca inglês faz o voto de preservar
a doutrina protestante reformada estabelecida por lei nas Ilhas Britânicas. Então, o monarca britânico, até os dias de hoje, a rainha Elizabeth e os seus sucessores, eles mantêm esse título de Fidei Defensor, que inicialmente foi concedido pelo Papa por causa deste livro de 1521 do rei Henrique VIII, em defesa dos 7 sacramentos, uma apologia contra Martinho Lutero. Outro fator, terceiro fator, porque a Inglaterra era um lugar muito improvável de se ter uma reforma, é a extrema perseguição dos primeiros protestantes. Então, nós temos um grupo remanescente ainda dos Lollardos, seguidores de John Wycliffe, mas esse grupo não tem tanta expressão como tinha nos templos de John Wycliffe, e os protestantes, na realidade, na Inglaterra, eles vão se resumir a um grupo pequeno, mais de clérigos de Cambridge, e nós vamos tratar isso melhor na nossa próxima aula, os fatores espirituais, religiosos, que contribuíram para a reforma. Mas vale a pena ressaltar que os protestantes, eles o movimento protestante não era um movimento de massa. Nós temos poucas pessoas que vão aderir ao movimento, que têm acesso à literatura vindo do continente, livros de Martinho Lutero, o Novo Testamento em grego de Erasmus. Tudo isso dificultava o trabalho da reforma na Inglaterra, porque nós temos uma extrema perseguição dos primeiros protestantes sob o reinado do rei Henrique VIII. Durante esse período de 1520 a 1530, nós temos uma extrema perseguição dos primeiros protestantes. A grande questão agora, a pergunta é a seguinte: se a Inglaterra era um terreno tão inóspito, um terreno tão difícil de acontecer uma reforma da igreja, por todos esses fatores, como os diferenciais da igreja inglesa para a igreja continental, a ausência da corrupção generalizada que você tinha no continente, o fator Henrique VIII, o ódio dele aos protestantes, a Martinho Lutero, a William Tyndale, a defesa dele, a apologia dele aos dogmas romanos, a extrema perseguição que os primeiros protestantes vivem. Se a Inglaterra era um terreno tão inóspito, tão difícil de se plantar uma reforma, como que esse cenário mudou? Como que esse jogo virou, o quadro mudou? Eu entendo e defendo que trata-se de um ato soberano de Deus, porque diante de tantas dificuldades e de tantas oposições para a reforma se estabelecer na Inglaterra, podemos entender que é um ato de Deus mesmo, como que a reforma conseguiu se consolidar e todo esse cenário desfavorável mudou para um cenário favorável à reforma protestante. Como que um país extremamente católico, devoto, se transforma na maior nação protestante da Europa no século XVI? A minha resposta é que a soberania de Deus, através dos fatores espirituais e políticos, Deus arquitetou e regeu toda essa orquestra que resultou na bela sinfonia que é a Reforma Anglicana. Vamos tratar sobre os principais fatores políticos que contribuíram para a Reforma Inglesa. A primeira questão que nós precisamos tratar é a questão da sucessão masculina. Existe uma pressão em Henrique VIII, e nós vamos entender as questões familiares que envolvem isso, para ter um sucessor ao trono homem. Aonde que começa essa obsessão da dinastia Tudor, da dinastia, no caso aqui do rei Henrique VIII? Aonde que começa essa obsessão? Nós precisamos voltar para o século XV, no ano 1455 a 1487, o que é conhecido como a chamada Guerra das Rosas. O que acontece
durante esse período, nós temos um duelo de duas dinastias, de duas famílias poderosas na Inglaterra pelo trono da Inglaterra. Nós temos a Casa de Lancaster, que vem de uma família lá do século XIII, que é, no caso, a família do rei Henrique VIII, e que era a Rosa Vermelha. Essa família usava a rosa vermelha como seu emblema. Já a Casa de Yorkshire é a rosa branca. E nós temos esse duelo entre as duas casas de Lancaster e de Yorkshire dos anos 1455 e até o ano 1487. O que acontece, que o evento que vai colocar o fim a essa guerra é em 1485, Henry Tudor, que não vinha de uma família, de uma dinastia que tinha uma reivindicação forte ao trono. O que Henry Tudor faz na Batalha de Bosworth, em 1485, ele derrota o representante, o chefe da Casa de Yorkshire, da Rosa Branca, que era Richard III. Então, Henry Tudor vence Richard III. Toda a batalha, o duelo é algo muito interessante. O que a história diz é que Richard III troca o reino da Inglaterra por um cavalo. Na verdade, o que acontece é que Richard III, ao ver que estava perdendo a batalha para Henry Tudor, ele se oferece a se render e pede que Henry Tudor desse a ele apenas um cavalo para que ele pudesse fugir e que ele ficasse com o trono da Inglaterra para si. O que a história vai nos provar é que não aconteceu isso. Richard III foi morto, Henry Tudor então assume o reino da Inglaterra. E após isso, o que Henry Tudor vai fazer é se casar com a princesa de York. Então agora nós temos o fim da guerra e a unificação das duas casas, a casa de Lancaster e a casa de Yorkshire. As duas estão unidas agora na descendência, que é a descendência do rei Henrique VIII, toda essa dinastia de Lancaster. Então a casa de Lancaster, nós não podemos nos esquecer, ela não tem uma reivindicação ao trono forte como a casa de Yorkshire tinha. Henry Tudor não vinha de um nascimento nobre, apenas a sua mãe tinha uma ascendência nobre. Então, a reivindicação do trono da casa de Lancaster em comparação com Yorkshire é muito fraca. Então, o que a casa de Lancaster precisa para conseguir garantir a sua sucessão histórica no trono? Dois fatores principais é uma sucessão masculina forte, descendentes homens sentados no trono e o apoio papal. Então, todas essas questões familiares, elas vão desenhar a crença, o caráter e a busca do rei Henrique VIII. A busca dele por um descendente homem e a busca pelo apoio papal, especialmente durante o período 1520 a 1530. Veja que esses fatores familiares, eles contribuíram para a formação ideológica, o pensamento, as ideias, as obsessões do rei Henrique VIII. Essa questão da sucessão masculina era vital na ideia de Henrique VIII para manter a sua família no poder nas futuras gerações. E qual é o caso de Henrique VIII? O caso de Henrique VIII, tratando de mais um fator político que contribuiu para a reforma, Henrique VIII ele vai se casar com Catarina de Aragão. Quem é Catarina de Aragão? Ela é uma princesa espanhola que veio para a Inglaterra para se casar com o irmão mais velho de Henrique VIII, que era Arthur. Arthur, ele morre, ela fica viúva, Catarina fica viúva, e quem vai se casar com ela é o rei Henrique VIII. Vale ressaltar que essa não era uma prática adotada no século XVI. Não era algo visto com muito bons olhos.
até porque era contrária à lei canônica da igreja. Então, com toda a influência do Papa e toda a pressão que o rei Henrique VIII fez, o que acontece é que o Papa ele vai dar uma dispensação papal para ele poder se casar com Catarina de Aragão. Ele se casa e o que vai acontecer é que a expectativa do rei Henrique VIII de ter um sucessor homem, isso é algo que Catarina de Aragão não consegue proporcioná-lo. Durante esse período, apenas uma filha sobrevive, que futuramente veio a ser a rainha Maria Sanguinária, Maria I. E vemos aí a frustração do rei Henrique VIII em conseguir lidar com a questão da sucessão masculina e a ausência de um herdeiro homem para o trono. O que vai acontecer agora, durante esse período, que o rei Henrique VIII vai começar a questionar o porquê que ele não consegue ter um filho homem, qual é a razão. E ele vai apelar para a questão teológica, ele vai tentar buscar uma justificação espiritual, qual é a razão de ele não conseguir realizar esse propósito de ter um sucessor homem para o trono. E a explicação teológica que Henrique VIII vai encontrar, ela pode ser extraída lá de Levítico capítulo 20, versículo 21. Henrique VIII olha para esse texto e ele realmente se convence que há uma maldição sobre ele. Nós chamamos de a maldição levítica. Que pelo fato dele ter se casado com a esposa do seu irmão, o fato dele ter casado com a viúva de seu irmão, então ele era amaldiçoado. O texto de Levítico, capítulo 20, versículo 21 diz: "E quando um homem tomar a mulher de seu irmão, imundícia é, a nudez de seu irmão descobriu, sem filhos ficarão." Então ele se convence desse texto que havia uma maldição sobre ele e que ele estava em pecado porque ele havia se casado com a esposa de seu irmão. E quem ele vai buscar como culpado nessa história? O Papa. Porque se o Papa havia realmente concedido a dispensação papal para ele poder se casar com Catarina de Aragão, se isso fosse apenas uma questão canônica, então o Papa poderia fazer essa exceção na lei canônica, autorizando ele se casar. Mas o rei Henrique VIII ele pensa o seguinte: se isso se trata de uma lei divina e o Papa foi contra essa lei divina, então eu preciso anular esse casamento de alguma forma. E tudo isso vai coincidir com o fator Ana Bolena. No ano a partir de 1527, Henrique começa a ter um caso amoroso com a jovem Ana Bolena. No início não era uma relação física. Ana Bolena, ela determina que não iria se envolver com ele se não fosse dentro do casamento. E o que Henrique vai buscar agora é uma anulação desse casamento, com base neste argumento bíblico que havia uma maldição sobre ele, por isso que ele não tinha filhos, e que, para começar, aquele casamento já com Catarina de Aragão não foi válido porque não foi amparado pelas Escrituras. E sabemos que tudo isso vai ferir o ego do Papa, o mesmo que havia dado a autorização, a dispensação papal para ele poder se casar com Catarina de Aragão. O Papa não ficou muito feliz com esse pedido de Henrique VIII, mas nós temos aí um grande dilema. Em 1529, o Papa agora está dividido. E de um lado, ele tem Henrique VIII e as boas relações que ele precisa manter com a Inglaterra. Por outro lado, o Papa agora está lidando com o
imperador Carlos V, que é o imperador do Sacro Império Romano. Quem é Carlos V? Carlos V nada mais, nada menos é do que o sobrinho de Catarina de Aragão. Então aí a questão se tornou pessoal, se tornou familiar. O papo está dividido. E o que é conhecido como julgamento de Blackfriars, há um debate se realmente houve casamento ou não. Catarina de Aragão, ela diz que o irmão mais velho de Henrique VIII, o Arthur, ela não teve relações com ele, não consumou um casamento. Então, sendo assim, quando ela se casou com Henrique VIII, ela era virgem, então, de fato, o casamento era válido. Há um debate, e o que acontece no julgamento de Blackfriars, algo que acaba sendo muito comum aqui na Europa, na Inglaterra. Eles entraram em recesso para o verão e não houve uma solução da situação de Henrique VIII. Quando o julgamento não tem um final, Henrique VIII é humilhado em toda essa situação. E agora, a partir de 1530, 1531, qual é o objetivo de Henrique? O objetivo dele agora é manter os dogmas, a doutrina, em grande parte da Igreja de Roma, mas agora remover o Papa como autoridade final em matérias eclesiásticas e do governo da Igreja na Inglaterra. Então, nós vemos aí a partir do ano 1530, 1531, e um dos fatores é que Henrique ele decreta agora que qualquer clérigo ou qualquer membro do povo que apelasse em matérias de fé ou em qualquer outra matéria para um poder exterior, ele poderia ser considerado como um traidor, era uma conspiração e de traição, e ele poderia ser executado. Qualquer pessoa que apelasse a um poder exterior, ele poderia ser executado por traição. Sabemos que isso vai afetar a igreja diretamente, porque os bispos agora, eles estão por lei proibidos de apelar ao Papa em matérias do governo eclesiástico da igreja. Agora eles devem apelar ao rei. Isso acontece no ano de 1531. O rei Henrique VIII agora está determinado a remover o Papa da igreja inglesa. Isso não significa que ele está determinado a remover as doutrinas romanas. Veja que nessa altura, a partir do ano 1531, não só a questão do casamento do rei Henrique VIII, mas diversas outras questões políticas, questões de impostos e guerras que também afetaram o relacionamento do rei Henrique VIII com o Papa. Mas o ponto principal é essa questão do casamento. Nós precisamos ressaltar, queridos alunos, que, de fato, Henrique VIII acreditava nisso. A obsessão dele não era simplesmente só de ter um filho homem. Os primeiros anos de casamento com Catarina de Aragão, eles demonstraram ser anos felizes. O problema é que a insatisfação, a decepção de não conseguir ter um filho homem para sustentar a sua dinastia no trono britânico, ele busca uma solução, ele busca entender o que aconteceu. E a resposta equivocada que ele encontra pela razão de não ter filhos homens, é porque havia uma maldição sobre ele e que ele cometeu tal pecado de se casar com a esposa do seu irmão com a bênção do Papa. Então, Henrique VIII, a partir de 1530, 1531, ele busca remover o Papa da igreja, ao mesmo tempo manter aquilo que era a igreja. O que vai acontecer? Em 1533, ele se casa com Ana Bolena. Na verdade, Henrique VIII teve 6 mulheres. 2 das 6 ele conseguiu, matou as 2. Essa que é a grande verdade. Mas, em 1533, o casamento é oficializado e no próximo ano, em 1534,
acontece o marco histórico, o rompimento eclesiástico jurisdicional da Igreja da Inglaterra com a Igreja de Roma, o que é chamado como o Ato de Supremacia de 1534, que declara o monarca, declara o rei como a cabeça da igreja. O parlamento delega esse título. Então, o Ato de Supremacia de 1534 é o ponto-chave, é o marco histórico do rompimento da Igreja da Inglaterra com a Igreja de Roma. Título que depois foi reformulado. Então, o monarca hoje ele não tem o mesmo título como cabeça da igreja. Quando a rainha Elizabeth I ela ascende ao trono, o parlamento delega o título a ela de Suprema Governadora da Igreja da Inglaterra. Então, não é mais Suprema Cabeça da Igreja na Inglaterra, mas Supremo Governador ou Governadora. Título que a rainha Elizabeth mantém até os dias de hoje e os monarcas britânicos mantêm como supremos governadores da igreja na Inglaterra, tendo autoridade na questão do beneplácito, na questão da nomeação de bispos e diversas outras questões, não em matéria de fé e doutrina. O monarca britânico ele não tem autoridade doutrinária para ministrar a palavra ou ministrar os sacramentos. Tudo isso foi definido no assentamento elisabetano, que proíbe o monarca de se envolver nas questões ministeriais que envolvem o sacramento da igreja, tanto o batismo e a ceia do Senhor, e na ministração da palavra de Deus. Isso que ficou conhecido como assentamento elisabetano. Mas, voltando ao que nós estávamos falando sobre o Ato de Supremacia de 1534, o monarca recebe esse título de supremo chefe, cabeça da igreja, e oficialmente a igreja agora está separada da jurisdição de Roma. Uma independência que muitos tentam fazer com uma ligação histórica com o que foi a igreja celta, aquilo que nós já estudamos no nosso módulo 1 do nosso curso. A partir de 1534, nós vemos então a aproximação dos protestantes. Thomas Cranmer e diversos outros reformadores que oficialmente começam a exercer uma grande influência e trabalhar no processo gradativo de reforma da igreja. Os demais fatores espirituais que vão contribuir sobre a reforma na Inglaterra nós vamos tratar na nossa próxima aula. Mas o último fator político, que também é um fator espiritual, é que no ano de 1539 o rei Henrique VIII sanciona agora uma tradução que é a primeira autorização, a primeira Bíblia agora autorizada por sanção real para a igreja na Inglaterra. Então, em 1539, a Grande Bíblia, como ela é conhecida, The Great Bible, ela é promulgada por sanção real. E o que foi usado para convencer Henrique VIII foi que a tradução ela não continha as heresias de William Tyndale, como Henrique VIII acreditava. E sabemos que ele odiava William Tyndale e odiou ele até os seus últimos dias de vida. Mas o ego foi um instrumento utilizado, creio eu, por Deus para que a sua palavra chegasse. Em 1539, a Grande Bíblia ela é autorizada e é ordenado que uma cópia fosse colocada em cada paróquia na Inglaterra e que um leitor fosse disponibilizado para ler a palavra de Deus aos leigos. Tudo isso contribuiu para o trabalho de reforma da igreja. Esses são os principais fatores políticos e os fatores espirituais, religiosos, teológicos, nós iremos tratar na nossa próxima aula. Graças a Deus pelo trabalho de reforma da igreja, como Deus agiu ao longo da história, transformando um país que estava mergulhado na escuridão da palavra de Deus e na idolatria,
para um país agora que tem acesso às Escrituras e cujos ministros e clérigos são agora ordenados segundo uma autoridade maior, uma autoridade acima de papas, acima de monarcas, acima de todos, que é a palavra de Deus. Autoridade final, autoridade nossa de fé e prática. Aqui encerramos a nossa aula número 1 do módulo 3 do curso de História e Teologia Reformada em Inglês, o curso de formação anglicana. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.